Boa noite a todos. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 28. Vamos fazer a leitura de todo esse capítulo de forma responsiva. Gênesis, capítulo de número 28, todo o capítulo até o versículo de número 22, nós faremos essa leitura de forma responsiva. Gênesis 28. Leiamos. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, foi a Padã-Arã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, descendência de aço para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel.
de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome. Agradecemos ao Senhor por mais esse culto, por mais essa oportunidade de tributar a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão. Muito obrigado, Deus, porque a nós é dado o privilégio, nos é dado, ó Deus, o lugar de culto, nos é concedida a Tua palavra, ó Deus, para ouvi-la, para compreendê-la, para submeter a Tua palavra, para ser corrigido, educado. E nós assim, ó Deus, agradecemos a Ti por esse momento. Agradecemos ao Senhor por cada parte desse culto, por cada oração, cântico, leitura. E nesse momento, Deus, nós rogamos ao Senhor sabedoria, temor, tremor, reverência, submissão. Rogamos a Ti, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, a ação soberana do Teu Espírito, graciosa, suficiente, para nos ensinar a Tua palavra, Deus. De modo que o nosso coração seja quebrantado, nosso coração seja confrontado, corrigido, ensinado e educado, para que assim, ó Deus, possamos viver uma vida cristã, conforme o Teu propósito, conforme a Tua vontade para as nossas vidas. Nós Te suplicamos e Te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Irmãos, nós temos como tema para essa noite, pensando o seguinte: Deus sempre anda com os seus, por isso andamos com Ele. De uma forma mais teológica, a gente poderia dizer assim: Deus persevera por nós, por isso nós perseveramos por Deus. Então a proposta parte de Deus, a iniciativa é de Deus, de andar conosco, de nos chamar, de nos separar, de nos escolher e promover todos os meios para que nós também venhamos andar com Ele, exatamente como Ele planeja, exatamente como Ele prescreve a sua história sobre cada um de nós. Nós vemos claramente que Deus é quem inicia o trabalho com Jacó. É Deus quem planejou toda a história de Jacó, tudo quanto aconteceu na vida de Jacó. E a gente percebe que Deus, em toda a história, vem trabalhando, moldando, corrigindo, lapidando a vida de Jacó, para fazer de Jacó o homem exatamente como ele planejou, exatamente para a sua glória, exatamente para a sua honra. E nós percebemos no sermão passado, irmãos, que a soberania de Deus na vida de Jacó fez toda a diferença. Agora nós estamos vendo aqui Isaac abençoando Jacó, chamando Jacó e dizendo: olha, eu te abençoo, vá para a casa, do seu tio, irmão da sua mãe, não tome mulheres aqui por esposa, as mulheres de Canaã, e vá então para a terra do seu tio, e ali você tome por esposa a descendência, filhas da descendência de Abraão. E ele então deixa de querer abençoar Esaú, e passa então a abençoar Jacó, conforme era a proposta de Deus. E nós percebemos que Deus está sempre de forma soberana controlando toda a história, tudo aquilo que Ele planejou na vida de Jacó. E Ele vai então
usar os erros de Isaac, usar os erros de Rebeca, os próprios erros de Esaú, e assim então consumar a sua obra na vida de Jacó. E ao mesmo tempo a gente percebe que Deus não anda com os seus, com aqueles que não são seus. E Deus não persevera por aqueles que não são seus. Assim como ele já havia dito a Isaac e Rebeca, de que ele não queria nada com Esaú, a gente percebe aqui do versículo 6 até o versículo 9, Esaú agora tomando um outro rumo, um outro caminho que não tem nada a ver com o caminho de Deus, exatamente o caminho que ele escolhe com o seu próprio coração, mas um caminho que Deus havia planejado para ele, não um caminho que Deus estaria andando com ele, mas um caminho de rejeição. E ele então se rebela. Quando ele vê o pai abençoando o seu irmão Jacó, quando ele percebe que o pai que estava do lado dele, que agora está do lado do irmão, e agora se submetendo a uma proposta, a um projeto de Deus, ele então se rebela com o pai, com a mãe, com o irmão, com o próprio Deus, e vai escolher esposas da descendência de Ismael, aquele que havia sido rejeitado pelo próprio Deus. Então nós percebemos, irmãos, em toda a história, e você precisa perceber na história da sua vida, que Deus anda com os seus. Deus jamais desampara os seus. E é por isso que nós andamos com Ele, não porque nós somos os melhores, não porque nós desejamos andar com Deus, mas porque Ele anda conosco, Ele nos leva a andar com Ele e nos conduz conforme o seu propósito, conforme a sua própria vontade. E aí, dentro dessa estrutura, irmãos, Deus sempre anda com os seus e por isso andamos com Ele. O primeiro ponto que nós queremos trabalhar é o seguinte: qual é a minha necessidade diante desse Deus? E aí nós vemos que Deus mesmo revela a necessidade que temos e Deus mesmo nos molda para que a gente se submeta a Ele, para que a gente possa andar com Ele. Em segundo lugar, Deus é rico em sua graça e misericórdia. Como que, apesar de todos os tropeços, de toda a desobediência de Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú, como que Deus é rico em graça e misericórdia. E isso nós aprendemos com respeito ao amor de Deus para comigo e para com você, quando nós olhamos Efésios capítulo 2, que fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo a vontade da própria carne, dos pensamentos, e quando chega no versículo 4, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Então nós percebemos que Deus é rico em sua graça e misericórdia. Terceiro ponto, a graça é suficiente. A graça de Deus, ela é suficiente e ela anula todo o mérito humano. É interessante quando a gente olha para a vida de Jacó e percebe que Jacó só faz besteira. Deus tem que estar moldando, consertando Jacó o tempo todo, corrigindo Jacó o tempo todo, até que ele de fato cresça, amadureça, aprenda e então comece a andar em obediência a Deus. Mas a gente percebe que tudo é fruto da graça suficiente de Deus e não há nenhum mérito sequer da parte de Jacó, da parte de Isaac, da parte de Rebeca. Tudo graça suficiente de Deus para nos fazer andar com Ele. E isso, irmãos, deveria despertar cada um de nós a viver uma vida santa diante de Deus. Se nós entendemos que a graça de Deus é suficiente e ela anula todo o mérito humano, nós deveríamos lutar com todas as forças. Nós deveríamos lutar contra o pecado. Nós deveríamos lutar contra os nossos erros. Nós não deveríamos ficar murmurando, lamuriando os erros e as falhas que cometemos.
mas aprender com cada um deles e, nesse exato momento, corrigir cada um deles que é possível ser corrigido. Abandonar cada erro, cada falha que cometemos, se ainda é possível fazer, e começar de novo a obedecer, a nos submeter e viver de acordo com o propósito de Deus. Se Deus anda com você, se Deus anda comigo, nós temos que aprender dia a dia a andar com Ele. E por isso então nós voltamos ao primeiro ponto, irmãos, que vai do primeiro versículo até o versículo 9. Qual é a minha necessidade? Qual era a necessidade de Jacó? Qual era a necessidade que Jacó tinha? Vejam bem, muitas das vezes, irmãos, o que nos atrapalha a submeter a Deus, a tomar a decisão certa, correta, é que nós não enxergamos a nossa própria necessidade. Às vezes o nosso próprio orgulho, a nossa própria autossuficiência nos cega de maneira tal que nós somos incapazes de voltar para Deus e enxergar a nossa necessidade e dizer assim: Deus, eu não tenho condições de fazer tal coisa. Eu não tenho habilidade de fazer tal escolha conforme o teu propósito. Eu não tenho habilidade sequer de educar o meu próprio filho, a minha própria filha. Eu não tenho habilidade de conduzir a minha esposa ou de ser submissa ao meu esposo como o Senhor requer de mim, porque eu tenho necessidade, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça e eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não sou um supercrente. E aí, na maioria das vezes, irmãos, nós não submetemos ao agir de Deus, porque a gente não enxerga a própria necessidade. Nós achamos que somos alguma coisa. Nós achamos que somos capazes de alguma coisa, como nós vimos, Isaac se achava o suficiente, o pai, abençoado, que poderia abençoar o filho que queria. Rebeca, uma mãe super protetora, que poderia de fato proteger o filho mais amado e assim livrar o filho mais amado do ataque do pai, do ataque do próprio irmão e fazer do filho mais amado o filho protegido, o filho que realmente é amado pela mãe. Porque não conseguimos enxergar a nossa própria necessidade para submeter a Deus. Vejam bem, parecia que estava tudo certo na vida de Jacó. Jacó agora tem que ir para Padã Arã, 800 quilômetros. Uma viagem cheia de insegurança, de incerteza, um futuro incerto. Não sabia o que lhe aguardava, não sabia nem sequer se ia chegar em Padã Arã, poderia morrer no próprio caminho, no meio do caminho. E ele agora está numa situação de incerteza, quem sabe uma consciência cheia de culpa, ameaçado pelo próprio irmão, entendendo que tudo que fizera contra o pai e a mãe, tudo estava equivocado, tudo estava errado, não faziam, não agiam de conformidade com o plano e com o propósito de Deus para a vida deles. E aí a gente percebe, olha, a situação do próprio Jacó, uma incerteza, insegurança, culpado, vivendo uma situação difícil. Mas é interessante, irmãos, é que Deus precisa levar cada um dos seus até esse ponto. Deus precisa nos trazer esse ponto para a gente poder enxergar. Falar assim: Jacó, você está vendo a sua situação? Você está vendo, Jacó, aonde você chegou com as próprias pernas? Olha onde você se encontra. Olha o que você está fazendo. Olha a sua vida, olha a sua culpa. Olha os seus erros. E é interessante que Deus nos conduz até esse ponto, irmãos, para que a gente consiga enxergar que a gente não é nada, para que a gente perceba que nós precisamos dele constantemente, em cada escolha, em cada decisão, em cada atitude que tomamos, em cada disciplina e correção que fazemos com os nossos filhos, em cada vez que nós somos negligentes para com os nossos filhos, Deus nos coloca lá e revela e mostra o que nós somos, o que nós fazemos, o quanto nós erramos, para que nós tenhamos condições de enxergar que nós não somos autossuficientes. Vejam bem, do primeiro versículo até o versículo 5, Isaac agora está dizendo assim: olha, realmente eu estava errado, Jacó.
E agora aqui toma uma bênção que Deus tem para você, a bênção de Abraão. Vá para a terra de Padã Arã, escolhe lá uma esposa, né? Sobrinha de sua mãe, uma prima sua, e cumpra aquilo que Deus estabeleceu, e que a promessa de Deus a Abraão se cumpra na sua vida, e que a partir de você agora haja uma grande nação, um grande povo, e você de fato seja a bênção de Deus. Às vezes é necessário Deus trazer uma crise para a nossa família. Às vezes é necessário enfrentar conflitos dentro da própria família, para a gente perceber quem nós somos. Mas Isaac agora está entendendo que ele havia errado com os próprios filhos, que ele havia errado com a própria esposa. Mas agora ele está aqui dizendo: vai, o Deus Todo-Poderoso te abençoe, o Deus Todo-Poderoso cumpra a palavra dele sobre você, e que você seja uma grande bênção. Ainda é tempo de ser corrigido. Mas é interessante, irmãos, que às vezes Deus nos mostra a nossa própria necessidade, a nossa própria falha, a nossa própria deficiência, e mesmo assim nós não queremos voltar atrás. Nós não queremos tomar atitudes, porque são atitudes agora difíceis de ser tomadas, porque erramos, e agora tem que tomar uma atitude. Agora eu preciso olhar para o meu filho Esaú, mais amado por mim, e dizer: não é você, Esaú, Deus estava certo, é Jacó. E às vezes nesse conflito que nós enfrentamos na própria família, por causa dos erros que cometemos, das falhas, das negligências, em não obedecer a Deus, em não enxergar a nossa necessidade, Deus agora nos coloca numa situação mais difícil. Se você entendeu onde você está, se você tomar a decisão certa agora, eu caminho com você. Mas se você fizer a escolha errada e continuar me desobedecendo, você será destruído como Esaú. Jacó agora passa a obedecer. Ele agora obedece Isaac, obedece Rebeca, e então agora se coloca em prontidão a ir para o caminho, para o plano de Deus. Algumas perguntas para a gente pensar, irmãos. Talvez você esteja no lugar onde Deus possa moldar a sua vida hoje. Talvez o seu conflito, familiar, o seu conflito no trabalho, no relacionamento conjugal, na educação de filhos, seja onde for, onde você se encontre com problemas, inseguro, incerto do futuro, como é que continua a sua vida, o que será de você, da sua família, do seu trabalho, do seu emprego, do seu patrão, do seu funcionário. Talvez você esteja vivendo esses momentos difíceis da vida. Mas esse é o lugar de Deus trabalhar com você. Ele te coloca exatamente aí onde você está, onde eu estou, para Ele mostrar a nossa necessidade dEle, o quanto nós necessitamos dEle. Jacó não necessitava de outra coisa a não ser encontrar com Deus, conhecer Deus pessoalmente, de uma forma espiritual, real. E às vezes Deus te coloca aí, e Ele não nos dará soluções mágicas, instantâneas. Tome a decisão e os seus problemas serão resolvidos. Não, pode ser que a decisão de obediência a Deus nos trará muito mais problemas e conflitos, porque são 800 quilômetros de caminhada. Ele está indo para uma terra, e nós conhecemos a história de Jacó com Labão, e nós vamos ver daqui a pouco. Não é nada fácil. O seu encontro com o irmão depois, com Esaú, quando ele retorna, não é nada fácil. Então, as decisões que nós tomamos para consertar, para tomar uma postura, para nos reagir diante da vontade de Deus, quando Ele nos mostra que nós falhamos e que nós precisamos consertar, pode nos trazer muitos mais conflitos. As soluções de Deus não são instantâneas, elas não são mágicas. Mas se você se dispõe a olhar para a soberania de Deus, para o propósito de Deus, e submeter a Ele, Ele levará você até onde Ele planejou. Até onde Ele planejou a sua história, Ele te conduzirá. E o momento desse encontro, esse é o lugar de graça,
Deus te coloca às vezes com uma boca no pó, numa situação difícil, dolorosa, difícil de reagir, difícil de tomar decisões, difícil de fazer a escolha. Mas Ele diz assim, é aqui que a graça entra. Quando Deus revela a nós a nossa necessidade dEle, de que nós não somos autossuficientes, de que nós não somos capazes, de que nós erramos, de que nós falhamos, é aqui que a graça age. É aqui que nós encontramos diante de Deus e falamos assim, Deus, eu nada sou, eu preciso de Ti. Venha ao meu encontro, me socorre, me acode, para que eu tome todas essas decisões difíceis na minha vida. Esse é o lugar onde a graça de Deus opera na vida de Jacó. É aqui que Deus vai fazer com ele o favor imerecido. É aqui que a graça produz efeito na vida de Jacó. Vejam bem, irmãos, Deus é rico em sua graça e misericórdia. A partir do versículo 10 até o versículo 15. Observem que nesse ponto de necessidade de Jacó, Deus manifesta de uma forma extraordinária Jacó através de sonho. E é bom a gente abrir um parênteses aqui, nós não estamos incentivando revelações de sonhos, né? Deus não nos fala mais através de sonhos. Está lá em Hebreus, 1º capítulo, né? Tendo Deus outrora nos falado de muitas maneiras, através dos pais, visões, sonhos, profetas, Ele agora nos fala através do Filho, e o Filho nos fala através da Escritura. Então aqui foi algo que Deus manifestou a Jacó de uma forma graciosa, sobrenatural, e Ele então vai trabalhar nesse momento difícil da vida de Jacó. Deus se manifesta agindo na vida de Jacó, e Jacó entende isso. Não é? Jacó percebe isso, olha, do versículo 10 até o versículo 12, ele disse, olha, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Ele agora está em plena obediência. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, observe que Jacó aqui vai entender que Deus está trabalhando com ele. E ele então vai ser o alvo da graça, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. E a gente percebe do versículo 13 até o versículo 15 como que Deus de fato manifesta essa graça. Olhe para o versículo 15 quando ele diz assim, olha, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Isso é Deus fazendo ali uma teofania na vida de Jacó e mostrando em sonhos a Jacó o que de fato ele seria para Jacó. E aqui Deus vai manifestar a sua graça e a sua misericórdia, e isso aqui, irmãos, precisa ser uma verdade na sua vida e na minha vida. Deus está dizendo assim, Rosaura, Diego, Diogo, Nivaldo, o que eu planejei para você, eu vou cumprir na sua vida. Eu serei com vocês por onde quer que vocês forem, e eu vou cumprir na vida de vocês o que eu planejei. E era isso que ele precisava aqui trabalhar com Jacó. Jacó, até esse momento, ele não havia tido um encontro real, pessoal e espiritual com Deus, mas nesse sonho ele tem um encontro espiritual com Deus. Como que Deus trabalha com ele, como que Deus de fato trabalha na mente de Jacó, para que ele possa entender logo após acordar e entender aquele sonho e compreender, falar, olha, de fato Deus está aqui, e a gente vai perceber isso no versículo 16 e 17, Deus está aqui, e eu não estava vendo, eu nem sabia que Ele estava aqui, e de fato isso aqui é a casa de Deus, é a porta do céu. Ele consegue entender tudo isso, como que Deus trabalha no coração dele, como que Deus trabalha na mente dele, é algo sobrenatural, como que Deus de fato se revela a Jacó naquele momento. Mas Jacó tem um encontro real, pessoal com Deus ali, que muda a vida desse homem, que vai alterar toda a história desse homem, e a gente percebe isso, olha,
No sonho de Jacó, Deus aplica as promessas que ele havia feito a Abraão. Pode olhar do versículo 12, do 13 em diante, ele está dizendo algo a Jacó em sonho, que ele havia prometido a Abraão, Isaque, e agora está aqui prometendo a ele, dizendo: eu vou cumprir na sua vida, Jacó, o que eu prometi a Abraão e o que eu prometi a Isaque. Atente para o versículo 13, olha. Perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha a graça de Deus, olha a misericórdia de Deus sobre a vida de Jacó, dizendo a ele: Jacó, você é um vaso escolhido, eu vou cumprir em você tudo quanto eu prescrevi, tudo quanto eu planejei, eu ando com você e você andará comigo, aquilo que eu escrevi na sua história, ninguém frustrará. Lembra que nós falamos no sermão passado? Os nossos sonhos, nossos planejamentos são frustrados, mas a soberania de Deus, ela é perfeita, Ele completa tudo quanto Ele planejou em nossas vidas. Por quê? Porque é Ele quem persevera por nós, é Ele quem anda conosco, por isso nós andamos com Ele e por isso nós perseveramos com Ele. Agora observe, se você tivesse feito o que Jacó fez, toda aquela confusão, Isaque, Rebeca, Jacó, o que você esperaria Deus dizer a você se Deus encontrasse com você? Deixa eu transformar isso de outra maneira. Pense em cada falha que você já tem cometido até o dia de hoje. Seja no casamento, na esposa, pai com filho, filhos com pai, no trabalho. Imagine que você tem uma vida que não está muito boa diante de Deus. Você pensa em: Deus, eu errei muito, eu tenho falhado muito e eu não tenho vivido. O que você esperaria ouvir da parte de Deus para com você? Quem sabe Deus chegasse para Jacó: enganador, trapaceiro, você, seu pai, sua mãe, vocês só sabem errar, vocês não obedecem, vocês têm coração duro. Mas o que Deus passa a dizer do versículo 13 até o versículo 15? Jacó, eu vou te abençoar, fui eu quem te escolhi. Eu separei você para ser vaso de bênção. Vocês falham, vocês erram, mas o meu plano não é frustrado. Eu uso o erro de vocês, eu uso a negligência de vocês, e vocês sofrem cada vez que vocês desobedecem, e vocês sofrem cada vez que vocês erram, mas eu uso o erro de vocês, a falha de vocês, para cumprir o meu propósito, para cumprir o meu plano. E é isso que Deus passa a dizer. Olha, observem isso aqui, olha. Deus garante o futuro de Jacó. Deus promete a ele: não te deixarei, até que eu cumpra tudo quanto eu prometi sobre você. Pense na segurança, na misericórdia, na graça dele. Fala assim: Jorge, você fez um monte de besteira na vida, mas eu estou dizendo a você que eu te separei, eu te comprei desde a eternidade. Eu não estou começando a minha obra em você no dia em que você foi para a igreja. Eu comecei minha obra em você lá na eternidade, quando eu te separei, quando eu te escolhi, quando eu escrevi o seu nome no livro da vida. Lá eu comecei a minha obra em você. E esses erros que você cometeu, eu uso cada um deles para te corrigir, para te amadurecer, para te disciplinar, para que você se torne dependente. Eu te levo com a boca no pó para que você perceba que você não é nada e que você precisa entender que a sua vida é graça, é misericórdia. É isso que ele está dizendo, olha, garantindo um futuro a Jacó, fazendo uma promessa que jamais o deixaria até que tudo se cumpra na vida dele, conforme Deus planejou. Jacó tenta aqui fazer uma manipulação, né, para com Deus, para encontrar o favor de Deus, mas enquanto ele dorme, Deus lhe concede graça. Ele pegou uma pedra, fez o travesseiro e dormiu, e Deus agora começa a manifestar graça e misericórdia a Jacó. Interessante, está lá no Salmo 127, né? Aos seus amados Ele dá enquanto dorme.
E Deus trabalhava com Jacó enquanto ele dormia, dizendo a ele: eu vou cumprir em você o meu propósito, tudo quanto eu prescrevi. Não importa quantos erros você tenha cometido, você vai aprender com cada um deles. Por isso é que eu disse, irmãos, não é momento de ficar lamuriando nos nossos erros. É hora de sermos acordados, despertados pela misericórdia e pela graça de Deus. Deus não nos falará, ou falará com cada um de nós, através de sonho, como Ele falou com Jacó, mas Ele fala comigo e com você através da Escritura, como Ele fala agora à noite, para que a gente possa de fato tomar decisões e corrigir aquilo que é possível ser corrigido, tratar aquilo que precisa ser tratado e não correr da responsabilidade. E não ter medo das consequências quando nós obedecemos a Deus. Nós temos que ter medo quando nós desobedecemos a Deus. E é isso que Ele está trabalhando. Ele nos mostra, olha, Deus sempre lida conosco pela graça. Ele não repreende Jacó aqui. Ele não gasta tempo dizendo: Jacó, você fez besteira, você associou com a sua mãe, e você corrompeu todo o meu plano, e você não me obedeceu, sua mãe também não me obedeceu, seu pai não... Não, ele não trata disso. Ele mostra a Jacó que até mesmo os erros que eles cometeram estão dentro de um propósito de Deus, e que agora ele precisa agir submisso, comprometido com esse Deus. E a gente percebe, irmãos, Deus sempre lida com graça e com misericórdia. Deus sempre é o início de todas as coisas em nossa vida. Às vezes nós olhamos para nós e achamos que nós estamos aqui porque nós somos os melhores. Que aqueles a quem nós amamos, que nós desejamos, gostaríamos que estivesse aqui conosco, eles são piores. Nós estamos aqui porque nós somos os melhores. Não. Nós estamos aqui porque o projeto é de Deus, a escolha é de Deus. É Ele quem anda conosco e é Ele quem nos leva a andar com Ele, por sua graça e por sua misericórdia, por sua compaixão, por sua bondade. E é isso que a gente percebe aqui, olha, versículo 15: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra. E ele voltou. Farei você voltar a essa terra, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Aquilo que eu prometi, planejei na sua vida, eu vou fazer. Filipenses 1,6. E eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ele continua: despertou Jacó do sono, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele não tem dúvidas nenhuma de que Deus ali se manifestou a ele de uma forma espiritual e tratou com ele. Às vezes, irmãos, no nosso momento maior de crise, os nossos maiores problemas, é ali que Deus manifesta graça e misericórdia e revela quem somos e quem Ele é, a bondade dEle e a graça dEle sobre nós. Por fim, irmãos, terceiro lugar, a graça é toda suficiente e ela de fato anula qualquer mérito humano em nossas vidas. Como nós lemos aí o versículo 16 e 17, veja o que ele está dizendo assim: olha, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia, e temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou azeite. E ali ele passa então a adorar a Deus, ele se consagra a Deus, ele de fato se compromete com Deus ali. Isso é uma evidência de que houve uma transformação na vida de Jacó. Nenhum ser humano pode fazer isso por conta própria. Se Deus não tocar no coração de cada um de nós, nós não temos condições de nos consagrar a Ele, de levantar um altar de adoração a Ele e de nos render a Ele. Mas
observem que mesmo Jacó tomando todas essas atitudes, há uma série de fatores aqui que nos demonstra que Jacó ainda é imaturo na sua vida cristã. Embora ele tenha feito toda essa declaração, né, isso aqui, Deus está aqui, Deus se faz presente aqui, e ele teme, e ele fala que ali é a casa de Deus, é a porta dos céus, mas as atitudes de Jacó ainda são imaturas. As suas decisões, as suas palavras ainda não são muito sólidas, muito convictas de um Deus que ele serve, de um Deus que ele teme. E Deus passa a mostrar a ele, assim, Jacó, não é por mérito seu, é por minha graça. E eu vou mostrar a você que eu preciso anular na sua vida todo o mérito, toda a suficiência na sua vida precisa ser destruído, para que você entenda que é pela graça. Então, observe que, olha, Jacó não expressa que nenhuma consciência de arrependimento e de confissão. Embora ele sabendo que Deus estava ali, que ali era a casa de Deus, Jacó não cai de joelho em terra e diz, Senhor, eu fiz tudo errado, eu fiz besteira demais. E eu confesso os meus pecados, e eu me arrependo dos meus pecados. Não. Embora ele sabendo que ali Deus está presente, que Deus está manifestando graça e misericórdia, mas ele está ali, fazendo o quê? Ele escuta Deus fazendo as promessas de bênção para ele. E ele diz assim, olha, se o Senhor cumprir aquilo que ele falou que disse que vai fazer, então se ele fizer, se ele cumprir cada uma das coisas que ele prometeu, então parece que aqui há uma dúvida, né? Parece que Jacó está dizendo assim, olha, se Deus não fizer tudo o que ele planejou na minha vida, então eu também não vou tê-lo como Deus. Isso é uma expressão de imaturidade. Ele não consegue olhar e falar assim, Jacó, não é o que você faz para Deus, o que você deixa de fazer para Deus. A promessa de Deus a você não é condicionada a você. Você está aqui condicionando a sua mudança, o seu comprometimento, a sua obediência a Deus. Se Deus fizer, eu faço. Mas o que Deus está fazendo com Jacó é mostrando, Jacó, não é por mérito, você precisa entender isso. Não é se você vai acertar ou errar. Não é se você vai de fato obedecer ou desobedecer. Eu estou dizendo que eu vou te abençoar e eu vou fazer você cumprir o que eu quero que você faça. E quando nós entendemos isso, nós nos agarramos à soberania de Deus e nós lutamos juntamente com Deus para obedecê-lo, para levar uma vida santa, para nos consagrar a Ele. Quando nós entendemos que Deus cumpre e que não é mérito nosso, nós trabalhamos com mais convicção, nós trabalhamos com mais certeza, nós sabemos, nós podemos até errar, mas esse Deus não abre mão de nós, nós podemos até tropeçar, nós podemos até querer desanimar no meio do caminho, mas esse Deus continuará conosco, Ele nos colocará de pé, Ele há de nos perdoar, Ele há de nos erguer novamente e nos colocar no caminho dEle. Ele anda conosco e nos leva a andar com Ele. E quanto mais convicção nós temos disso, mais disposição nós temos para obedecê-lo. Nós não teremos medo das consequências das nossas atitudes, quando elas são atitudes certas, quando elas são obediência a Deus. E Ele vai trabalhar tudo isso com Jacó. Ele faz ali as promessas dele e Deus diz assim, olha, não estou muito surpreendido com as suas promessas não, viu, Jacó? Então, se eu fizer, você faz. Se eu te abençoar, você me dá o dízimo. Se eu não deixar faltar comida, né, alimento, roupa para você, você vai para lá e volta, aí você vai declarar que eu sou o seu Deus e você vai me dar o dízimo de tudo. É como se Deus estivesse olhando para Jacó e falou, Jacó, deixa eu te ensinar um negócio. Eu é que sou seu Deus. Não é você que me escolhe como Deus. Entenda isso de uma vez por todas. E como que é difícil a gente entender isso na prática, irmãos. Quando Deus diz assim, trate o seu filho dessa forma, trate o seu esposo dessa forma, trate o seu pai dessa forma, e nós falamos assim, Deus, se o meu pai fizer, se minha mãe fizer, se o meu irmão fizer, se a minha esposa fizer, se o meu esposo fizer, aí eu faço. Deus está dizendo assim, não, eu é que sou Deus, eu é que escolho, eu é que determine, você só tem que obedecer. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós agarramos a soberania de Deus, nós nos curvamos, e nós fazemos porque nós sabemos que é Ele que nos escolhe, é Ele que traça o caminho,
É Ele que planeja cada detalhe da nossa vida. E quando nós sabemos que é Ele que faz, nós não temos medo de escolher o caminho de santidade. Nós não temos medo de dizer não ao pecado. Nós não temos medo de confrontar pai, mãe, filho quando estão errados. Por quê? Porque nós sabemos que Deus vai cumprir o que Ele planejou na nossa vida. E Ele começa então a destruir todas essas coisas na vida de Jacó. Jacó poderia estar dizendo assim: Senhor, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor me revelou isso aqui agora. A Ti toda a honra e toda a glória, eu sou Teu, nós não cantamos, eu sou Teu, tudo é Teu, eu sou Teu, eu não tenho nada, tudo vem de Ti, das Tuas mãos nós Te damos tudo. Nós cantamos isso. Mas isso precisa ser vivido, isso precisa se tornar prático na nossa vida. Eu sou de Deus, minha esposa é de Deus, minha filha é de Deus, meus netos são de Deus, nada me pertence. E eu tenho que olhar para Ele, entender a minha necessidade. Deus, o quanto eu preciso de Ti para amar a minha esposa, para educá-la, para corrigi-la, para respeitá-la, porque eu não dou conta, eu não sou capaz, eu sou homem, eu sou falho. E Deus diz assim: Jorge, eu vou cumprir o meu propósito na sua vida, e eu vou ser contigo até que eu cumpra tudo quanto eu planejei na sua vida. Se apegue a isso, se agarre a essa verdade, lute contra o pecado, lute contra o seu orgulho, lute contra o seu medo, lute contra a sua negligência, lute contra a sua desobediência, lute para viver uma vida santa, se agarre ao poder, à soberania, à santidade de Deus, se apegue a tudo isso e se curve diante dEle e se renda a Ele, porque era isso que Jacó deveria dizer: Senhor, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti completamente debaixo da Sua graça. Olha as promessas que o Senhor tem para mim. Mas mesmo assim, mesmo Jacó fazendo toda essa condição com Deus, irmãos, olha como que é graça e não mérito. Deus simplesmente decide ser gracioso com Jacó, dizendo assim: Jacó, vai para casa do seu tio, já tem uma esposa lá, eu já preparei uma esposa para você lá, ela está lá. Eu tenho uma esposa, será Raquel. Mas eu ainda preciso trabalhar muita coisa na sua vida, Jacó. Eu preciso destruir o mérito humano na sua vida. Eu preciso destruir toda a autossuficiência na sua vida. Eu vou cumprir tudo quanto eu planejei. Mas aí a gente vê a história, e nós vamos trabalhar isso depois em outros sermões, né? Isso mostra, irmãos, quem é Jacó. Jacó é um homem como eu, como você. Jacó é um crente como você e eu. Nós falhamos, nós erramos. E Deus vai corrigindo, e Deus continua trabalhando com graça e com misericórdia, destruindo todo o mérito para fazer de Jacó o que Ele planejou. Observem isso. Deus deixou ele ir graciosamente, mas continuou trabalhando na vida dele. Quantos anos ele ficaria na casa de Labão? Quantas vezes ele foi enganado por Labão? Depois ele voltando, ele tem um encontro com o anjo do Senhor, ele luta com o anjo do Senhor até que ele seja ferido na coxa. Depois ele tem que encarar Esaú frente a frente, e ele faz toda aquela trajetória, né? Manda os filhos de Lia para frente, né? Falou: vai os de Lia, deixa o de Raquel para trás, deixa eu proteger os meus amados. Você vê que ele está cometendo besteira de novo. Falou: vai os filhos de Lia, deixa o de Raquel para cá, fica a turma do lado de cá e põe essa turma na frente. Mas Deus já havia quebrantado o coração de Esaú. Mas Deus está trabalhando com Jacó, ensinando Jacó, moldando Jacó, lapidando Jacó. Falou: Jacó, quando é que você vai aprender que sou eu que estou no controle, Jacó? Quando é que você vai entender que eu é que controlo o coração de Esaú? E se não bastasse, Jacó não aprende, né, com o pai. Ele aprende errado com o pai, aprende errado com a mãe. O que ele vai fazer? Ele tem um cuidado especial com José. Isso vai criar conflito na família. E por 20 anos ou mais ele fica ali sofrendo a ausência de José, achando que José estava morto.
E ele sofre, Deus está moendo, e está moendo Jacó, e está moendo Jacó, e trabalhando com Jacó, e cumprindo o propósito de Jacó. Falou: Jacó, você vai ser o que eu planejei, e você vai passar a enfrentar o que eu planejei, até que todo o mérito humano da sua vida seja destruído. Até que você entenda que você é o que é, por minha graça, e que você entrará no meu reino, por minha graça. Não por aquilo que você é, não se você acerta ou se você erra, se você falha ou se você não falha. Você é meu, Jacó. Eu tenho um plano para você, Jacó. Então, irmãos, Deus anda com os seus, por isso é que nós andamos com Ele. Aquele que começa boa obra em nós, Ele vai completá-la até a volta do Filho dele. Ele garante isso. Ele nos dá segurança, Ele nos dá estabilidade, Ele cumpre cada uma de suas promessas para conosco. Observem isso. Deus fará com você, irmão, o mesmo que Deus fez com Jacó. Ele nos levará em situações, em condições para nos colocar com a boca no pó. Onde quer que você esteja, Ele age ali, com graça, com misericórdia, mas às vezes Ele nos moe, às vezes Ele nos massacra, para que a gente entenda mesmo quem nós somos, e que nós precisamos dEle, da graça dEle, do amor dEle, e que nós não somos capazes. Ele está dizendo: olha, eu estou com você, e vou manter você, e vou sustentar você, até que eu cumpra tudo quanto eu planejei na sua vida. Agora, irmãos, qual que é o desafio para nós? Nós precisamos tomar atitudes certas que glorifiquem a Deus. Nós sabemos que Ele é soberano, nós sabemos que Ele é gracioso, nós sabemos que Ele é misericordioso, nós sabemos que Ele vai cumprir tudo quanto Ele planejou, nós sabemos que Ele não falha, nós sabemos que Ele não atrasa, nós sabemos que Ele não adianta. Por quê? Por que que nós não obedecemos? Por que que nós não tomamos decisões de obedecê-lo, de sujeitar, de confrontar o pecado, de confrontar o erro, de voltar atrás, de abandonar, né? De rever, de arrepender, de pedir perdão, de tratar com amor, de abandonar inveja, rancor, seja o que for na nossa vida. Se nós sabemos todas essas coisas sobre Deus, se nós sabemos que Ele não abre mão de nós, que Ele anda conosco, que Ele anda com você. Como eu disse, irmãos, o sermão não é para a gente ficar aqui: de fato eu errei, de fato eu fiz isso com a minha esposa, de fato eu fiz isso com meu esposo, de fato eu fiz isso com meus pais, de fato eu fiz isso com meus filhos. Deus, se eu tivesse outra chance, se eu pudesse consertar isso tudo. Você pode, faça as escolhas certas daqui para frente. Ele está te ensinando, Ele me ensina, Ele me corrige, Ele te corrige, Ele mostra o caminho dEle, Ele mostra: olha, eu serei com você. Então é hora da gente parar e tomar as decisões de acordo com Ele, de acordo com a vontade dEle, de acordo com o propósito dEle. E para isso, irmãos, Deus precisa revelar a mim e a você qual é a nossa maior necessidade. E a nossa maior necessidade é a necessidade que nós temos do próprio Deus. Infelizmente, nós achamos alguma coisa de nós. Infelizmente a gente acha que pode alguma coisa, que a gente é capaz de alguma coisa.
E a verdade mais pura que nós aprendemos aqui, tanto com Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, é que nós não somos capazes de nada a não ser desobedecer a Deus. Que Ele, na sua graça, no seu plano, na sua soberania, Ele nos conduz andando com Ele, para Ele consumar a obra que Ele começou em cada um de nós. Então é tempo da gente parar. Eu sou teu, tudo é teu. Eu sou teu, tudo é teu. Tudo vem de ti, tudo vem de ti. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando. Senhor Deus, nós carecemos de ti, ó Pai. Às vezes até mesmo quando o Senhor nos revela quem somos, revela a nossa fraqueza, revela a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, nos convence, ó Pai, de que todo o mérito humano precisa ser destruído, que a razão pela qual nós temos um Deus, a razão pela qual nós somos crentes, salvos, é unicamente, ó Deus, porque o Senhor decidiu ser o nosso Deus. O Senhor decidiu nos salvar. Sem qualquer mérito nosso, Deus. Sem qualquer participação nossa. Sem qualquer acerto da nossa parte, Deus. Mas o Senhor nos ensina, ó Pai, que a Tua soberania, que os Teus planos, os Teus propósitos, a certeza de que o Senhor anda conosco e nos conduz no Teu caminho, devem servir de motivação, de força, de convicção, ó Pai, de que nós precisamos lutar contra nós mesmos. Nós precisamos lutar contra o nosso próprio pecado, contra a nossa própria autossuficiência, arrogância, contra o nosso próprio mérito, ó Deus, e destruir tudo isso em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a entender o que é graça, o que é favor imerecido. Derrama sobre cada um de nós a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, e cumpra em nós, ó Deus, todo o Teu propósito, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, eterno e poderoso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.